Tive dois pais, um rico e outro pobre. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. No clássico Pai Rico, Pai Pobre, esse livro de 1997, o autor Robert Kiyosaki traz as lições que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. E ele fala aqui o seguinte: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. E ele conta ao longo desse livro que durante a infância dele, ele teve contato com duas referências masculinas que ele fala que eram o pai rico e o pai pobre. Um era o pai dele, biológico, que era um cara altamente instruído, que teve uma carreira mais acadêmica, mais tradicional, enquanto ele tinha o pai rico, que era o pai de um amigo dele, e ele, juntamente com esse amigo, tomavam lições sobre como enriquecer com esse pai rico. E ele vem trazendo as diferenças de pensamentos ao longo do livro. E o que ele já começa falando com relação a essa questão de ser pobre, né? Ele fala o seguinte: observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo dois pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como os meus. Que coisa louca, né? Como tudo começa internamente, tudo começa com os nossos pensamentos. A importância da gente fazer um filtro entre aquilo que a gente pensa, né? E mais do que isso, tomar consciência daquilo que a gente está pensando. Tirar ali do subconsciente, trazer para o consciente, para que a gente possa tomar decisões de forma mais assertiva. Tem uma frase que diz que enquanto a gente não tornar o inconsciente consciente, esse inconsciente ele vai direcionar nossas ações e nossos resultados, e a gente vai chamar isso de destino. Então é muito importante tirar do subconsciente determinadas questões, trazer para a consciência e pensar, refletir sobre o que a gente tem cultivado, né, dentro das nossas mentes. Aqui ele fala com relação a emprego, né, e trabalho e desenvolvimento de negócios, e ele fala o seguinte: emprego na verdade é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Ele diz que o problema de longo prazo é o quê? É você ter a sua liberdade financeira, cara, é a sua busca pela liberdade financeira, mas o emprego ele vai solucionar somente uma questão de curto prazo, que é você ter um salário. E ele diz que o que soluciona essa questão no longo prazo é o simples entendimento que você precisa ter de ativos e passivos. E ele fala que a maioria das pessoas não consegue internalizar esse conhecimento justamente por ser algo muito simples. As pessoas se fecham a conhecimentos simples, entre aspas, e acabam não trazendo essa simplicidade para o dia a dia, e quando na verdade é essa simplicidade que é capaz de proporcionar resultados extraordinários. E ele fala aqui, ó, você tem de conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. As pessoas ricas adquirem ativos, os pobres e a classe média adquirem obrigações pensando que são ativos. Guilherme, mas então qual que é essa diferença entre ativos e passivos? Cara, a grande questão entre ativos e passivos é que ativos é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, aquilo que te gera um retorno financeiro. E os passivos são aqueles que tiram dinheiro do seu bolso, que te dão algum custo de manutenção, se tornam despesas. E ele até fala aqui dentro dos exemplos que uma das maiores confusões que as pessoas fazem com relação a ativos e passivos diz respeito à casa própria. Muitas pessoas falam: meu maior investimento é a minha casa própria, é a minha moradia, o meu maior ativo é a minha casa. E ele fala que esse é um grande equívoco, porque na verdade a sua casa própria, a casa que você mora, ela tem custo de manutenção, então ela está tirando dinheiro do seu bolso. Você precisa gastar para poder custear essa casa, ou muitas vezes para pagar o financiamento dessa casa.
Quando, na verdade, os ativos, ao invés de te gerarem despesas, eles estão te gerando retorno financeiro, dentro de perspectivas como aluguel, como ganho de capital, como dividendos. São rentabilidades que você vai recebendo ao longo do tempo. Então, ter esse entendimento é fundamental para que você possa enriquecer. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias a mais. Ou, se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e agora abandonados num canto da garagem, a riqueza mede quanto dinheiro o seu dinheiro está gerando e, portanto, sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela sua coluna de ativos em comparação com a sua coluna das despesas. Aqui ele fala especificamente com relação à importância de você pegar aquele seu capital que está em determinados ativos, ou seja, que tem a capacidade de te gerar receita, te gerar uma renda, e identificar por quanto tempo você é capaz de sobreviver com essa rentabilidade dos seus ativos. A liberdade financeira, ela é exatamente quando os seus ativos te proporcionam uma renda que consiga cobrir os seus custos do seu estilo de vida. A maioria das pessoas cobre os custos do estilo de vida através do seu trabalho, ou através do seu emprego, através dessa remuneração fixa. E elas acabam ficando presas, muitas vezes, a empregos que elas não gostam, porque elas precisam pagar esses custos fixos. Uma vez que você constrói uma coluna com vários ativos que te geram receitas, essas receitas cobrindo o seu estilo de vida, aí sim você está financeiramente independente. E ele fala que a grande chave para se construir essa liberdade financeira é inverter a ordem que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas pega o dinheiro do próprio trabalho e compram seus luxos, vamos dizer assim, compram seus bens materiais. E ele fala que os ricos, eles entendem que você primeiro tem que comprar ativos, e com a rentabilidade desses ativos, você compra mais ativos, até que chega um momento que essa rentabilidade cubra o seu estilo de vida e ainda sobre. E o que sobrar, você vai continuar ali investindo mais e mais para que essa coluna de ativos continue crescendo ao longo do tempo. E aí sim, com um determinado percentual dessa rentabilidade, você pode comprar os seus luxos, você pode realizar os seus sonhos materiais. Avançando aqui nos exemplos que ele traz, nos conceitos que ele traz, ele fala o seguinte: no mundo real, fora da academia, a academia, quando ele se refere ao ambiente acadêmico, às faculdades, às universidades, no mundo real, fora da academia, é necessário algo mais do que simplesmente notas. Já ouvi falar de garra, ousadia, audácia, coragem, cara de pau, esperteza, tenacidade, brilho. Este fator, qualquer que seja o nome que se lhe atribui, é mais decisivo, em última instância, para nosso futuro do que as notas obrigadas ao longo dos estudos. Em minha experiência pessoal, o gênio financeiro exige tanto conhecimento técnico quanto ousadia. Muitas vezes, no mundo real, não são os talentosos que vão em frente, mas os ousados. Aqui nesse trecho, ele fala da importância das soft skills, que são aquelas habilidades e competências que vão além do conhecimento técnico, que vão além da competência técnica. Essas habilidades e competências que dizem respeito, por exemplo, à inteligência emocional, a relacionamento interpessoal, a sua capacidade de comunicação, proatividade, disciplina, organização. Tudo isso são fatores que influenciam para o sucesso profissional e financeiro e que muitas vezes eles têm um papel até maior do que a competência técnica. Durante esse trecho é quando ele faz uma crítica àquela linha de pensamento de que você precisa se desenvolver tecnicamente, se especializando cada vez mais e mais, quando na verdade talvez você precise conhecer menos sobre determinado assunto, você não precisa se aprofundar tanto tecnicamente sobre determinado assunto, mas sim utilizar aquele tempo
para se desenvolver e conhecer mais sobre outras competências, outros assuntos, outros tipos de conhecimentos, e em que você não precisa se aprofundar tanto, mas que aquele pequeno conhecimento que você vai desenvolver, somado a tudo que você já sabe, somado às suas competências técnicas, essa combinação será capaz de te proporcionar resultados melhores dentro da sua vida e dentro da sua jornada financeira. Desejo ressaltar aqui é que os investimentos vêm e vão, os mercados sobem e descem, as economias melhoram e entram em crise. O mundo está sempre lhe apresentando oportunidades únicas a cada dia de sua vida, mas na maior parte das vezes não conseguimos percebê-las. Mas elas estão lá. E quanto mais o mundo muda, o quanto mais a tecnologia progride, maiores oportunidades existirão para permitir que você e sua família estejam seguros pelas próximas gerações. Prefiro saudar a mudança do que me apegar ao passado. Aqui ele fala sobre apegos que muitas pessoas têm a determinadas concepções de trabalho ou de fontes de renda, e que essas concepções estão ficando cada vez mais ultrapassadas. O mundo muda muito rápido. E olha que esse livro foi escrito em 97. A internet ainda não estava tão desenvolvida quanto está hoje em dia. A velocidade de informação não era tão grande quanto hoje em dia. Mas mesmo assim, o Robert Kiyosaki já conseguia trazer essa perspectiva de você se adaptar às mudanças e de você deixar determinados conceitos e paradigmas para trás para que você possa continuar evoluindo e aproveitando as oportunidades. E aqui ele traz também a importância do preparo, né? Você precisa saber enxergar essas oportunidades, você precisa buscar essas oportunidades e você precisa estar pronto quando essas oportunidades chegarem. Nem sempre as pessoas estão aptas a perceberem as oportunidades que passam ali na frente delas, muitas vezes. E por isso acabam, em muitos casos, falando que não tem sorte, falando que a oportunidade não aparece para elas, quando na verdade a oportunidade está passando o tempo todo, mas às vezes são elas que não estão prontas para enxergarem. Avançando aqui nos trechos do livro, buscar a segurança e o equilíbrio em seu portfólio de aplicações não é a forma como jogam os investidores bem-sucedidos. Se você tem pouco dinheiro e quer ficar rico, você deve estar focado, não equilibrado. Se você observar qualquer pessoa bem-sucedida, verá que no início elas não estavam equilibradas. Pessoas equilibradas não vão a lugar algum. Para evoluir é preciso no início de um desequilíbrio. Se você tem algum desejo de ser rico, você deve focar. Pôr uma porção de ovos em umas poucas cestas, não fazer o que fazem os pobres e a classe média. Põem poucos ovos em muitas cestas. Olha que coisa interessante. Aqui ele já quebra um paradigma que vem num ditado popular, né? Que as pessoas levam como verdade, de que você não deve colocar todos os ovos em uma única cesta. E as pessoas pegam esse ditado, pegam essa frase e acham que você precisa pegar o pouco ali que você tem dentro do início da sua jornada e diversificar esse pouco, quando na verdade o que você precisa é estar focado, você pegar esse pouco que você tem, concentrá-lo em boas oportunidades e ir com tudo ali. É óbvio que você não vai se expor ao risco da falência, e aí você pega parte do seu capital e se protege, você deixa guardado em um local seguro. Mas o que você vai colocar buscando retornos maiores, isso não precisa estar altamente diversificado. Você vai diversificar lá na frente, quando você já tiver um grande patrimônio, quando você tiver uma grande coluna de ativos, aí sim faz sentido você diversificar um pouco mais, mas no início não. No início você precisa se concentrar em poucas e boas oportunidades e ir com tudo para poder colher esses bons frutos, né? Avançando aqui nesse livro sensacional, ele traz um ponto específico com relação à instrução, capacitação, e ele fala o seguinte: só porque você não tem dinheiro, isso não é desculpa para não aprender, mas é uma escolha que fazemos a cada dia. A escolha do que fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro e com o que colocamos em nossa cabeça. É o poder da escolha. Todos nós temos escolhas. Escolhi ser rico e faço essa opção a cada dia. Invista primeiro na instrução, na educação. Nesse aspecto, o Kiyosaki traz referente à questão de você se educar.
mas não como a maioria das pessoas pensam, do ponto de vista pura e simplesmente acadêmico. A maioria das pessoas acham que se educar é você fazer uma formação tradicional, você fazer uma nova faculdade, uma outra pós-graduação ou algo mais tradicional. Ele fala muito sobre a importância da autoeducação, de você buscar conhecimento por si próprio, de você aprender constantemente, e diz que isso é uma escolha. Você escolhe como você vai investir o seu tempo. Existem pessoas que no seu tempo livre, elas escolhem passar todo esse tempo na frente da televisão, por exemplo. Existem pessoas que utilizam o seu tempo livre sem realizar nada de produtivo, quando na verdade você pode, por livre e espontânea vontade, utilizar o seu tempo livre para se desenvolver, para se capacitar, para investir em educação. Então não existe justificativa para não enriquecer, segundo o Robert Kiyosaki, porque a escolha de se educar é de cada um. Uma vez que você escolhe se educar, se desenvolver e encontrar esses meios, né, de prosperar, de evoluir, essa educação vai fazer com que o dinheiro venha até você, ou com que você vá em busca ou em direção a diferentes oportunidades que vão te trazer mais dinheiro, e mais do que isso, vão fazer com que você seja capaz de conservar esse dinheiro com você e multiplicando esse capital, aumentando seu patrimônio, aumentando sua coluna de ativos e dessa forma obtendo mais renda através dos seus ativos. E para a gente fechar esse resumo, é óbvio que eu trouxe aqui alguns pontos que são essenciais do meu ponto de vista, mas que não são todo o livro, né? Então eu te incentivo a ler esse livro por completo, a tirar os seus próprios insights, que podem ser diferentes desses insights que eu trouxe para você. Te incentivo a fazer as suas marcações, que podem ser diferentes dessas marcações que eu estou trazendo para você. Então, dentro do que eu trago aqui, eu quero fechar com esse trecho, onde o Kiyosaki fala o seguinte: alguns amigos próximos procuraram me fazer desistir de algum negócio ou investimento. Alguns anos atrás, um amigo me contou que estava empolgado porque descobriram um certificado de depósito que rendia 6% ao ano. Contei então que eu estava ganhando 16% com títulos do governo estadual. No dia seguinte, ele me enviou um artigo que mostrava por que minha aplicação era perigosa. Há anos eu estou obtendo esses 16% e ele continua com 6%. Direi que o mais difícil quanto à formação de uma fortuna é ser fiel a si mesmo e estar disposto a não acompanhar a multidão. A grande massa populacional não tem acesso às principais oportunidades de enriquecimento, vamos dizer assim. Não que essas oportunidades não cheguem para elas, mas é porque elas não estão prontas para enxergarem essas oportunidades e, mais do que isso, não estão prontas para aproveitarem essas oportunidades. E é o que o Kiyosaki fala, que isso acontece por conta da falta de educação, da falta de instrução financeira, da falta de inteligência financeira. Daí a importância de você buscar se desenvolver dentro dessa área, de você buscar se capacitar dentro dessa área. E mais do que isso, de ser fiel à sua convicção, ao seu objetivo de enriquecer, de ser fiel à sua busca pelo crescimento financeiro e à sua busca pela sua liberdade financeira. E quando ele traz esse ponto, isso diz respeito também a você conseguir seguir o seu caminho, seguir a sua jornada, mesmo com várias pessoas próximas de você, muitas vezes amigos, familiares, vizinhos, falando que são contra essa sua decisão, que são contra as suas escolhas ali em determinado momento, como foi o caso do exemplo aqui que o Robert Kiyosaki trouxe no livro. Então, aqui eu quero reforçar a importância de você filtrar as pessoas de quem você vai ouvir conselhos. Cara, é uma frase clichê, mas que faz muito sentido, que é aquela frase que fala o seguinte: cara, não escute conselhos de quem não está onde você quer chegar. E não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, antes de você pegar para você determinada crítica ou determinado conselho, antes de você aceitar isso para a sua realidade, primeiro pergunte-se quem é aquela pessoa que está dando aquele conselho ou está fazendo aquela crítica. Olhe para os resultados daquela pessoa. Será que aquela pessoa ela tem cacife para te falar isso? Será que ela tem autoridade para te falar sobre esse assunto? Na maioria das vezes, não. Então filtre
esses conselhos e essas críticas, filtre as pessoas de quem você vai aceitar esses conselhos e críticas e busque mentores, busque pessoas que já estão onde você deseja chegar e que possam te orientar ao longo dessa sua jornada de liberdade financeira. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.